Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Solene Fernandes Artes aqui do canal e hoje eu trouxe esse estudo de amor perfeito amarelo para a gente fazer juntinhos, tá? Eu faço uma misturinha aqui no meu pratinho de amarelo canário com um pouquinho só do amarelo bebê. Começo por essas duas pétalas aqui por baixo, tá? Passo a tinta só em cima do risco. Bem pouquinha tinta, já venho aqui contornando essa outra. Notem, ó, que eu não espalho muito para não ficar essa beiradinha amarela muito grande, mas passo bem a tinta, cobrindo bem a trama do tecido. Venho, ó, com um pouquinho do pitaia, vou preencher todo esse restante aqui da pétala, toda no pitaia, tá? Tá chegando aí, não esqueça de curtir esse vídeo, deixar aquele like caprichado, tá? Se você é novo por aqui, se inscreva. Toda semana, gente, eu tô por aqui com dicas e trabalhos de pintura para vocês, que como eu, é apaixonado por essa arte. Já aproveita, já ative o sininho para receber notificações de vídeos novos que eu posto toda semana, tá bom? Olha só, vou preenchendo bem. Na hora que eu chego com esse pitaia aqui, ó, próximo desse amarelo, eu umedeço meu pincel no Aquarela Silk para ficar mais fácil fazer a junção. Se você não tem hábito de usar o Aquarela Silk, pode usar o clareador ou diluente, só para dar uma umedecida no pincel para ficar mais fácil de fazer a junção, porque não pode ficar misturando muito essas cores, tá? Para não virar uma terceira cor. Quando ficar um pouco escuro, volta um pouquinho no amarelo, uma pinceladinha bem pouca e dê puxadinhas para cima do pitaia, tá? Depois de passar o pitaia, venho com o uva, dou uma pincelada, ó, passo o contorno no risco ali da pétala que tá por cima e venho puxando. Onde tem dobrinhas, ó, eu vou deixar um pouquinho mais escuro para seguir o movimento que a pétala faz, tá? Tô usando o pincel número 4, da 421, venho aqui, ó, nessa pétala de baixo, a última pétala, vou passar também o amora e venho puxando para ficar, gente, aquelas marcações que tem mesmo na flor Amor Perfeito, nas pétalas da flor Amor Perfeito, tá? Para ficar bem certinho. Feito isso, ó, venho com o amarelo canário e vou preencher essa pétala aqui do lado. Todas as cores que eu tô usando aqui nesse trabalho vai ficar para vocês na descrição do vídeo, tá? E fique ligadinho que na descrição do vídeo, logo vocês vão encontrar também o link para o meu curso online de pintura em tecido, gente, que tá imperdível, tá? O curso de rosas tá maravilhoso e eu convido a todos vocês a fazerem. Se você não encontrar o link ali, fique ligadinho que logo eu coloco depois do lançamento do curso, tá bom? Preencho toda a pétala, ó, com o amarelo canário, pego uma pincelada do amarelo bebê, jogo um pouquinho no meio, venho com a pincelada do amarelo cádmio e jogo aqui no cantinho, ó, para dar uma escurecida nessa pétala, tá? Nesse tom de amarelo. Tá, feito isso, ó, com o pincel número 2, da 421, venho, ó, com pitaia. Notem que eu deixo um espacinho ali próximo do risco no miolo dessa pétala, sem preencher, tá? Isso a gente vai fazer depois, ó. Bem pertinho do miolo, fica uma partezinha sem preencher. Vou passando esse pitaia e vou puxando em cima do amarelo. Depois de preencher com pitaia, venho com a pincelada do berinjela, passo por cima e faço, ó, algumas pontinhas nessa mancha, com bastante cuidado, tá? Venho aqui, eu começo bem na beiradinha, deixando um espacinho ali no miolinho, deixo um espacinho e vou preenchendo, ó. Aí, vocês podem perguntar o seguinte, mas por que passar por cima do amarelo? Gente, fica mais natural, tá? Do que você fazer o risco aqui dessa parte mais escura e depois jogar só a tinta. Eu prefiro fazer assim, mas se vocês quiserem deixar o risco sem pintar e depois passar a cor mais escura, também dá certo, tá? Mas eu prefiro passar essa cor escura por cima da cor base que eu usei para fazer a pétala.
Aqui, ó, na minha imagem de referência tem uma marcação, então eu vou usar o vermelho profundo para fazer isso. Venho com a pinceladinha, estou usando o pincel 0 do vermelho profundo. Aqui eu já vou passar uma pincelada de amarelo canário lá por trás para contornar a pétala. E em cima desse vermelho profundo, joguei um pouquinho do uva para escurecer, tá? Aqui, ó, na outra pétala, vou preencher de amarelo canário. Vou repetir, gente, o mesmo processo que eu fiz nessa pétala amarela, tá? Exatamente igual. No meio, pego um pouquinho do amarelo bebê para dar uma clareada aqui na beirada da pétala. Vou fazendo a junção com as cores bem certinho. Vou levando a tinta, ó, em cima do risco, sempre tampando bem a trama do meu tecido, tá? Isso também é bem importante. Não economizem na tinta, gente. Passe bastante tinta para tampar bem a trama do tecido para ficar bem bacana, tá? Notem, ó, que aqui eu deixei um espacinho também, sem passar o amarelo. Venho, ó, com um pouquinho do uva, passo aqui, ó, já puxando para cima do amarelo. Tô com o pincel número 2 da 421. Esses pincéis, gente, também fica na descrição do vídeo o endereço, eu deixo o contato, se vocês quiserem adquirir esses pincéis, tanto da Castelo como da Condor, tá? Eu deixo o endereço das meninas, o contato das meninas para vocês adquirirem esses pincéis, tá? Eu recomendo porque o precinho é super bom, tá? Então, venham aqui, ó, vou usar o pincel 0. Esse pincel que eu tô usando é para aquarela silk, tá? É para pintura em aquarela, tá? Então, ó, ele é bem macio, por isso que eu tô usando ele para fazer esse trabalho aqui, ó, porque eu quero que fique bem escuro. Venho com o berinjela, passo por cima do uva e faço umas pontinhas também. Aqui, ó, na beiradinha da pétala, venho com a pincelada do vermelho profundo, passo aqui, dou uma espalhadinha em cima, jogo bem pouquinho do uva, tá? Limpo o meu pincel, pego uma pincelada do amarelo canário e contorno ali por trás dessa manchinha, bem certinho, tá? Com bastante cuidado. Aqui, ó, nessas duas primeiras pétalas que eu fiz, eu já posso voltar nelas, fazer um contorno, ó, mais forte com amarelo canário para poder ficar mais visível, tá? Bem pouquinho, ó, só para dar um retoque mesmo. O amarelo, quando seca, some e eu não gosto que apareça o risco. Então, eu venho aqui, ó, isso já vai ajudar a tampar melhor o risco também, tá? Venho para essa pétala principal, né, que é a maior dessa flor Amor Perfeito. Começo aqui, ó, com uma pincelada do amarelo canário, já pego uma pincelada bem boa do amarelo bebê, faço a junção dessas duas cores no tecido. Vou trazendo essa tinta mais ou menos até próximo aqui do miolinho dela. Venho aqui, ó, bem na beiradinha com a pinceladinha do amarelo bebê, ó, trago a tinta bem em cima do risco. Desse lado aqui, ó, também vou fazer a mesma coisa. Aqui, ó, volto na pétala anterior que eu esqueci de passar o amarelo cádmio aqui no cantinho, tá? Passo bem rapidinho, já limpo o meu pincel, venho aqui, ó, com um pouquinho mais do amarelo canário. Para terminar de preencher esse cantinho aqui, ajeito bem certinho aqui, eu tô com o pincel número 6 da 421. Venho aqui também, trago a tinta em cima do risco, deixando um pedacinho aqui no miolinho, ó, sem colocar tinta, tá? Venho, ó, com o pincel número 2, um pouquinho do amarelo cádmio. Eu vou lavar meu pincel porque ele tava sujinho com o uva, tá? Lavei. Aí venho com o amarelo cádmio, passo por cima um pouquinho do amarelo canário, ajeito aqui, ó, notem, gente, que eu não faço pistilo, é só pintar mesmo aqui o tecido, porque o Amor Perfeito não tem pistilo, tá? Já venho, ó, com um pouquinho do uva, passo bem devagarzinho aqui, já entrando nesse amarelo cádmio e vou puxando ele lá pra cima do amarelo canário, tá? Com o pincel número 2 mesmo, ó, vou esticando, puxando ele lá pra cima, como o uva é mais escura, tem bem mais pigmentação do que o amarelo, eles não vão se misturar,
tá? Se você não passar a mão muito pesada, passa a mão bem suave, que não vai misturar as tintas. Então, ó, vou puxando essa cor para cima do amarelo. Como eu disse, eu prefiro passar por cima. Aqui, ó, eu vou fazer o formato mais ou menos de um coração, porque é exatamente assim que tá na minha imagem de referência, tá? Passo, ó, com bastante cuidado esse uva, venho, ó, com o pincel número 2, um pouquinho do berinjela. Notem que eu deito o pincel para a tinta ficar toda aqui, ó, no tecido. Eu quero trabalhar com pincel mais macio, então eu venho com pincel 0, vou passando, ó, esse berinjela em cima de onde eu passei a cor uva, com bastante cuidado. Em alguns lugares nessa manchinha eu vou fazer algumas pontinhas, tá? Aqui tem que prestar bastante atenção, porque tem alguma das flores Amor Perfeito é riscado. Essa daqui é mancha escura mesmo que tem, e só na beiradinha, ó, é separada as pontinhas, tá? Então, ó, passo o berinjela em cima do uva e na beiradinha, ó, faço algumas pontinhas bem certinha, tá? Deixo o pincel meio de ladinho para ficar já bem puxadinho, ó. Passo, ó, espalho bem esse berinjela, porque essa parte aqui eu quero bem escura, e vou fazendo, ó, as pontinhas aqui dessa mancha, com bastante cuidado. Notem, ó, que eu já fiz o formato de coração, tá? Aqui, ó, escureço um pouquinho mais. Aqui, vou puxar mais alguns. Ajeito aqui, ó, bem certinho. Venho, ó, com um pouquinho, uma pinceladinha do vermelho profundo. Nessa pétala principal, a mancha é bem maior e ela vem como se fosse uma pontinha, uma puxadinha, aqui onde ficou essa entradinha, aqui do miolinho do Amor Perfeito, tá? Então, eu venho puxando, ó, meio esfumando, não muito, tá? Só um pouquinho. Aqui pra baixo, ó, ela fica com a pontinha bem de encontro ali. Venho com a pincelada do uva, coloco no meio desse vermelho profundo, espalho tanto de um lado como para outro. Limpo bem o meu pincel, venho com a pincelada do amarelo canário e vou contornando, ó, essa pétala, principalmente aqui dos ladinhos, onde falta um pouquinho de tinta. Eu já passo aqui, ó, do outro lado também, ajeitando bem certinho. Venho aqui, ó, com mais uma pinceladinha de tinta, passo lá por trás dessa manchinha vermelha. E olha só que bacana que já vai ficando. Venho aqui, ó, bem no miolinho, com a pincelada do marfim. Essa pétala, ó, vem aqui, engrossa aqui no miolinho, para fechar um pouquinho o miolinho. E dessa parte grossa aqui, ó, que fecha um pouco esse miolinho, sai a beiradinha dessa pétala aqui, ó, que tá por baixo, tá? É muito engraçado, é muito legal observar essa flor bem de pertinho, por causa desse mistério dela aqui, ó. Na verdade, o ladinho da pétala principal vem aqui e se encontra junto nessa parte mais grossinha que forma o miolinho e desce aqui para baixo, ó, formando a pétala, a segunda pétala aqui, uma de cada lado. É bem interessante mesmo. E é linda, né? Essa flor tem uma variedade de cores, uma mais linda do que a outra. E aqui, ó, eu ainda venho com a pinceladinha do verde pistache, bem pouquinho, volto, ó, se ficar muito verde, eu volto com um pouquinho do marfim para dar uma clareada, tá? Bem pouquinho verde mesmo. Venho, ó, com mais uma pinceladinha do amarelo canário. Em alguns lugares que faltou, ó, pincel número 2, eu já reforço, já retoco, tá? Venho, ó, com isca, ó, do amarelo cádmio, ajeito aqui, puxo um pouquinho mais. Lembre-se, gente, não tem pistilo na flor Amor Perfeito, tá? Parece ser, ó, aquele pontinho amarelo, parece ser um pistilo, mas não é, tá? Venho com o pincel número 2, um pouquinho do uva e do
berinjela e vou fazer aqui, ó, uma gotinha escorrendo, tá? Bem certinho. Aqui no canal tem vários vídeos onde eu ensino a fazer gotinhas, tá? Venho aqui do ladinho, faço uma menor e vou fazer uma aqui em cima, ó, só com sujeirinha de tinta no meu pincel, tá? Pego um pouquinho do pitaia, e aqui eu vou fazer um pouquinho maior, meia lua por cima, puxando a tinta para baixo, meia lua por baixo, completando a meia lua, puxando a tinta também para baixo, tá? Venho com a isca do marfim, passo aqui, ó, marfim com amarelo canário, passo aqui, ó, puxando a tinta para cima, na gotinha que tá escorrendo também, venho com pincel zero, o branco, coloco ponto de luz, atenção pro ponto de luz que tem que ser sempre na mesma direção. Essa gotinha que tá escorrendo, eu coloco a luz puxadinha, como se fosse um risquinho, tá? E vários pontinhos para cima. Limpo o pincel de um lado, venho, coloco a contraluz no lado de baixo. E tá pronto, ó, o nosso trabalho. Feito com muito carinho para vocês, um estudo realista dessa flor, feito e explicado da forma mais simples para que vocês consigam fazer. Eu espero que gostem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.